Gente, esse é o vídeo 290 da Comissão Cidadã de Inquérito. Já faltam só 10 para 300 edições da nossa comissão. Essa comissão que nasceu para pacificar o país, né, e para chegar à verdade. Uma necessidade da sociedade civil, né, organizada. Porque a gente não está aqui para pôr fogo no parquinho. E tudo que a gente quer fazer aqui é analisar os fatos, né? Hoje é muito difícil você ter uma identidade da realidade. A verdade é uma coisa muito efêmera, né? E é preciso, assim, muita capacidade de análise, de reflexão, né? De estudo para poder tentar chegar ao entendimento do que acontece com o Brasil hoje. Então, portanto, tudo o que nós fazemos aqui na Comissão Cidadã de Inquérito está relacionado à investigação, né? A inquéritos, a perguntas. Então, nosso papel aqui como sociedade civil, e aí eu conto com o apoio de muitos colaboradores, né? É para entender esse país, né? A gente não está brincando, não. A sociedade civil hoje precisa muito de ferramentas como essa, né? Tá certo que a Comissão Cidadã de Inquérito é um esboço, né, um arquétipo, né, de um projeto futurista, né, para se entender como que a sociedade pode se organizar de forma virtual, né, para se colocar diante dos desafios, para estabelecer a normalidade, né, o controle do Estado, né, e das instituições. Então, dito isso, o tema desse vídeo de hoje, né, é sobre 3 fios desencapados que estão sob a tutela do ministro Alexandre de Moraes. Um é o coronel Silvinei Vasques, não, é o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, né, que está recluso. O outro é o coronel Klepter, que foi subcomandante-geral da PM do Distrito Federal, na época do 8 de janeiro, e que depois foi promovido a comandante, né, que também está recluso, está preso. E o terceiro é os irmãos Brazão, né, que foram denunciados na participação da morte da vereadora Marielle e também estão reclusos, tá certo? Então, esses três episódios, que nós já fizemos vários estudos sobre eles, né, estamos aqui trazendo uma parte sobre esses episódios. Para vocês que estão nos acompanhando, aqueles que já nos acompanham há mais tempo, já viram os nossos vídeos, sabem do que estamos falando, e aqueles que estão nos acompanhando pela primeira vez vão ter uma ideia precisa do que nós estamos falando, tá certo? Então, antes de entrar no assunto, eu quero trazer, né, notícias nossas aqui da CCI. Você sabe que nós temos um perfil no Facebook, né, do meu perfil, que é João Paulo Guimarães, onde a gente coloca nossas audiências públicas, né? Aquilo que a gente faz aqui torna-se público. Por quê? Porque nós temos um público que nos acompanha, que nos financia aí através do Pix jpnoticias@gmail.com, e contribui, né, com informação aqui no WhatsApp 3299618000. Então, é um complexo, né, de elementos que fazem com que a CCI se torne, né, algo viável do ponto de vista operacional. Então, alguns falam que a gente tem que fazer vídeos curtos, outros falam que não, a gente prefere os seus vídeos maiores, longos, quanto maior, melhor, que seu vídeo é analítico, você esclarece muita coisa, né? E aqueles, não, João, eu paro no meio do caminho, eu gosto de vídeos curtos. Então, como nós temos 3 canais, que é o João Paulo Guimarães no Facebook, nós temos o TV Del Rey no YouTube, que é o nosso canal oficial, e o TV Del Rey 4, que a gente estava replicando as notícias que nós colocávamos no TV Del Rey 1, né, as nossas audiências do TV Del Rey 1, que é o TV Del Rey sem número, né? Então, o TV Del Rey 4 vai passar a ser só
cortes. O que é cortes? É recortes, né? Então, por exemplo, esse vídeo de hoje, ele pode durar aqui 30 minutos, 40 minutos. Então, no canal TV Del Rey 4, ele vai ser picado, né, em partes menores, sem alterar o conteúdo, né? E aqueles que querem, eu quero aquele tema específico, vou ficar só lá no TV Del Rey 4, ou eu quero análise completa, vou ficar no TV Del Rey, né? Eu quero acompanhar no Facebook, que eu já estou acostumado, vou acompanhar no Facebook. Enfim, as pessoas ficam à vontade para fazer a forma que achar mais interessante de acompanhar, tá certo? Então vamos entrar no assunto, né? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, e Minas é um estado de espírito. Libertas ainda que tardia, diz a nossa bandeira, né? E o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, já dizia nosso conterrâneo Tancredo Neves, tá certo? Então, mais um último recado para aqueles do Rio Grande do Sul, pessoal do Sul, e aqueles que estão acompanhando, né, a tragédia dos nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. O próximo vídeo nós vamos trazer já um relatório, né, o primeiro relatório das nossas investigações sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que é um relatório que vai servir como base para dar no norte para os gaúchos, né, a partir daí procurar meios legais de encaminhar investigações para elucidar se esses elementos que nós estamos apresentando aqui têm fundamentos ou não, tá certo? Então, agora sim, vamos entrar no caso dos fios desencapados, né, que estão sob a tutela de Alexandre de Moraes. Todos os três estão sob a tutela de Alexandre de Moraes, tá certo? E antes de mais nada, eu quero dizer que nós já estamos chegando no fim do mês. Hoje é dia 27 de agosto, 27 de junho, né? As contas vão vencendo para vocês e para nós daqui da CCI, e a gente sempre espera contar com o apoio de vocês aí, em qualquer valor que vocês possam contribuir, tá certo? Para a gente não perder essa ferramenta importante que nós criamos, né? Que isso possa ser, né? Hoje é um laboratório, mas pode ser algo de muita valia, né, para a sociedade civil organizada, e um exemplo para o mundo, né? Como a sociedade pode se organizar de forma civil e de forma pacífica para investigar, né, e policiar o Estado, né? Porque o Estado, ele foi feito para servir o governo, não para servir a sociedade civil, né? Não é a sociedade civil que foi feita para servir o Estado. Então, nós precisamos sim ter mecanismo de controle, né, dos agentes públicos que estão no Estado, porque eles são feitos para servir a sociedade civil. Então vamos lá. A senadora Damares, mais um deputado do PL, não sei se é senador ou deputado do PL, foram fazer uma visita ao Silvinei Vasquez, no presídio, tá certo? E nós vamos trazer esse vídeo aqui, uma reportagem rapidinho, que foi feita pelo Metrópolis, só para a gente entrar no assunto, e depois a gente comenta sobre a questão do Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que está preso, né? Presta atenção. E olha, o ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal do governo Bolsonaro, Silvinei Vasquez, você lembra dele? Ele está preso preventivamente desde agosto de 2023 e ontem pela manhã ele recebeu a visita de dois senadores bolsonaristas, a Damares Alves, que é do Republicanos, e o Isalci Lucas, que é do PL, ambos aqui do DF. Os dois foram até a Papuda para visitar o Silvinei Vasquez. Essa visita foi autorizada na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes. E o colunista Igor Gadelha, aqui do Metrópolis, trouxe, então, informações sobre como foi essa visita. A visita durou em torno de 1h30. Foi acontecer num auditório que é reservado aí pela direção do presídio. E durante todo o tempo da visita, o Silvinei esteve acompanhado de policiais penais. E o que é que eles conversaram durante essa visita? Segundo a coluna, o Silvinei fez um relato de como é que está a rotina no presídio, sobre a saúde dele, inclusive chegou a dizer que está com um problema na próstata e que passa várias horas do dia estudando para o exame da OAB lá na biblioteca da Papuda mesmo. O Silvinei, inclusive, segundo informações que a coluna do Igor Gadelha recebeu, ele teria chorado
quando foi abraçado pela Damares Alves, e a Damares fez, então, uma oração durante essa visita. Entra na coluna do Igor para saber mais detalhes sobre essa visita do Isalci Lucas e da Damares Alves ao Silvinei Vasquez. Bem, então, refletindo ainda sobre o episódio do Silvinei Vasquez, que foi diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, quem se lembra disso, né? Ele foi o responsável pelas blitz no Nordeste, né, e no Norte, mas principalmente no Nordeste, durante o período de votação do segundo turno de 2022, tá certo? E essas blitz causaram muito transtorno e muito prejuízo para o eleitorado nordestino. Isso virou assunto na mídia, né? E nós, eu principalmente, desde o começo, quando surgiram essas notícias, nós falamos, isso aí não é normal, isso aí é uma questão muito peculiar, muito atípica e merece investigação. E aí nós começamos a investigar essa questão do Silvinei Vasquez, né? Essas blitz no Nordeste, que a princípio era tido como tentativa de atrapalhar o eleitorado de votar no candidato Lula, tá certo? E é uma coisa normal, não é? Vocês não concordam comigo? Fazer blitz ostensiva, né, e intensiva, né, repressiva, durante o período de votação e no estado do Nordeste. E aí acusaram o pessoal do Bolsonaro, né, e foi justamente no Nordeste onde o Lula foi mais votado, né? Então, se houve prejuízo para alguém, não foi para o Lula, foi para o Bolsonaro, tá certo? Mas por que o Silvinei Vasquez está preso, né? O episódio do Silvinei Vasquez é uma coisa de teoria de conspiração, sabe? A nossa linha de investigação, né, caminhou para um lado e isso não está, assim, trazer o veredito não está ao nosso alcance. Mas a gente trabalha com evidências e trabalha, né, com cálculo, né, sobre a situação. Então, teoricamente, vamos supor que o Silvinei Vasquez mas ele era diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal do governo Bolsonaro. Não. Ele era diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal de uma instituição de Estado. Tá certo? A Polícia Rodoviária Federal não é do Bolsonaro e nem do governo Bolsonaro. Aliás, o governo Bolsonaro era só Bolsonaro, talvez, né? Por quê? Porque o Bolsonaro não tinha um partido assim forte, ele não tinha um histórico assim de quadros. Ele foi pegando pessoas que ele achavam que eram honestas, vem cá, fica aqui, fica ali. Tanto que na Polícia Federal, ele nem teve autoridade para mudar o diretor-geral da Polícia Federal, né? Na época foi um bafafá com o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, né, que a princípio a gente já sabe, né, que tem uma linha mais perto do pessoal da Lava Jato, né? E aí o que acontece? O homem não tinha autoridade para trocar o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Como é que ele ia mexer com o polícia da rodoviária, o diretor-geral da Polícia Federal? Não deixaram ele mexer, né, na Polícia Federal. Fizeram o maior escambau para cima do presidente. Ou seja, o Bolsonaro não tinha essa autonomia para dizer o que ele ia fazer e como ia fazer com a Polícia Rodoviária Federal. Tá certo? Outra coisa, o último ministro da Justiça, né, na época do governo anterior ao Bolsonaro, era do governo Temer. E o ministro da Justiça que entrou ali com muita propriedade foi o Alexandre de Moraes. E ele, né, trabalhou com as forças policiais, Rodoviária Federal. Ele até fala nisso, né, que ele foi ministro da Justiça, ele foi diretor, ele foi secretário de Segurança Pública. Então, essa parte policial está muito ligada ao Alexandre de Moraes, desde a sua militância do PSDB, ainda como secretário, né, do Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente hoje. Então, eu diria assim, que o Silvinei Vasquez tinha influência
Quer dizer, o Alexandre de Moraes tinha influência sobre o Silvinei Vasquez, assim como sobre a Polícia Federal, né? E tanto que não deixou o Bolsonaro mexer na Polícia Federal. Por quê? Porque antes dele deixar o governo, ele aparelhou do jeito que ele queria, né, o sistema, né, de segurança pública, porque ele foi ministro da Justiça depois, antes disso. Antes, né, do Bolsonaro assumir o governo. E aí, vamos supor que o Silvinei Vasquez, né, olha, é um risco calculado. Né? Você vai fazer as blitz, né, e o Silvinei Vasquez já declarou, né, na sua declaração, que ele fez essas blitz a mando de Alexandre de Moraes, a mando da Justiça Eleitoral. Entendeu? Então, quando ele fala que ele está preso, e ele está preso, né, e o relator, né, do processo dele é justamente o ministro Alexandre de Moraes, e ele fala que quem pediu para ele fazer isso, né, foi a Justiça Eleitoral, no caso, na época, era o ministro Alexandre de Moraes. Então, o que fez ele ser preso, porque ele custou ser preso, tá certo? Na verdade, ele ganhou uma aposentadoria antecipada, né? Ele foi defendido pelo Alexandre de Moraes numa coletiva de imprensa, logo depois das votações, que a imprensa foi para cima do Alexandre de Moraes perguntando que negócio é esse de blitz no Nordeste? E aí ele tentou, tudo quanto é jeito, livrar a cara do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e justificar as blitz. Tem isso nos nossos documentos, né, nos nossos vídeos anteriores. Então, essas blitz no Nordeste, ela tem muito a ver com isso que está no nosso relatório, tá certo? Quando nós fizemos o nosso relatório, e vocês podem adquirir esse relatório da Comissão Cidadã de Inquérito, né, dando uma contribuição de R$20 para a CCI, e aí pega o recibo dessa comissão, desse relatório, né, desse depósito de R$20, dessa transferência, desse Pix de R$20, envia para o nosso WhatsApp aqui, 3299618000, e você vai receber, né, o nosso relatório em PDF, tá certo? Para você entender um pouquinho dessa história que envolve o Silvinei Vasquez. Então, o Silvinei Vasquez, supostamente, né, ele assumiu um compromisso de risco. Olha, você está fazendo uma coisa que, a pedido do Alexandre de Moraes, que é fazer blitz no Nordeste, né, a pedido da Justiça Eleitoral, segundo ele relata. Então, vamos avaliar que ele assumiu o risco, né? Eu não sei qual que seria o benefício que ele teria, aposentadoria, com ganho integral antes da hora e poder, né, atender outras benesses, ter influência no próximo governo, né, porque ganhou o governo que hoje o Alexandre de Moraes sustenta, né, que é o governo do seu vice Geraldo Alckmin com o presidente Lula, né, essa composição aí que foi feita entre PSDB e PT na época. Então, ele assumiu o risco, né, de fazer algo que fosse ilegal, que podia dar certo ou podia dar errado. Para ele, deu errado. Tá certo? Até agora, só para ele deu errado. Né? Para quem mandou fazer, ainda está em suspense. Mas está aí. Esse é um fio desencapado. O outro fio desencapado, também que está sob a jurisdição, né, está sob a relatoria de Alexandre de Moraes, é o Coronel Klepter. Né? O coronel, eu tenho dificuldade de falar esse nome, Coronel Klepter, né? Klepter, porque ele assumiu o cargo da Polícia Militar do Distrito Federal durante a intervenção federal. Tá certo? O que a gente entende? Né? Eu vou até ler isso aqui um pouquinho, essa matéria, vocês estão vendo essa matéria aí, né? Tem vontade de saber o que está escrito, né? Essa matéria é do dia 18 de agosto de 2023, tá certo? Então, tem quase um ano, né? E aqui fala, né? O comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, PM, né, o Coronel Klepter Rosa Gonçalves, foi preso pela Polícia Federal em operação que investiga os ataques antidemocráticos do 8 de janeiro, na manhã desta sexta-feira, 18/8.
Outro alvo do pedido de prisão é do ex-comandante da PM do DF, deu uma pula aqui, Coronel Fábio Augusto Vieira. As prisões foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Eles são acusados de omissão pela Procuradoria-Geral da República. Klepter assumiu o maior cargo da PM do Distrito Federal durante a intervenção federal, após os ataques aos prédios dos três poderes, em 8 de janeiro. Nos atos, Klepter era subcomandante-geral da PMDF. Em junho, o militar foi ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Câmara Legislativa. Ele foi citado em depoimento por dar folga ao ex-comandante do Departamento de Operações do DOP, Jorge Eduardo Naine, Coronel Jorge Naine, né? Coronel Naine, além de deixar a tropa de sobreaviso no dia 7. Então, tá aí outro fio desencapado que pode comprometer, né, o sistema, né? E aí, qual seria? A gente sabe que a Polícia Militar do Distrito Federal facilitou, né, que aqueles vândalos invadissem lá. A gente já mostrou em vários vídeos, já comprovou, né, que realmente houve infiltrados, e quem facilitou a entrada dos infiltrados, claro, teve que ter o dedo do comando da Polícia do Distrito Federal, porque senão eles poderiam barrar, né, a entrada desses infiltrados. E aí, os patriotas que estavam lá fazendo manifestação, que não sabiam de nada, foram pegos de surpresa, né, entraram de gaiato na conversa, no episódio, né, estão pagando preço aí, né? Mas está aí a teoria da conspiração, porque o Klepter, na época, ele foi o interventor, o Ricardo Capelli, né, nomeou o subcomandante Klepter para comandante-geral da Polícia Federal, da Polícia Militar do Distrito Federal. Ou seja, se na época que deu o imbróglio, entendeu? A ideia era punir o comandante da época e o diretor e o secretário de Segurança Pública que estava lá nos Estados Unidos, né? Que já foi ministro do governo Bolsonaro, que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo em Brasília. Mas o Klepter, que foi o cara que facilitou, né? Olha, vou dar folga aqui para o cara que é responsável pelas operações, tá certo? E depois ele é promovido a comandante-geral, entendeu? Se não tivesse uma CPI ou uma CPMI, essas investigações não iam chegar nele, tá certo? E aí ele continuaria comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Né, indicado pelo interventor Ricardo Capelli, que era o imediato do ministro da Justiça, Flávio Dino, que estava lá com a sua, né, Força Nacional escondidinha no seu Palácio da Justiça. Então, o Klepter, como se diz também, né, pode ter assumido um risco calculado. Falou assim, olha, eu topo fazer essa parada, você o comandante-geral, né? Mas aí a coisa foi caminhando, foi parar na CPI, né? Apareceram, né, os indícios que ele tinha importância nesse processo de facilitação para a entrada dos infiltrados, e aí, pronto, ele ficou exposto e está preso, né? É alguém que, se fizer uma delação premiada, pode comprometer esse sistema. Essa é a nossa linha de raciocínio, né? E o outro fio desencapado, que está ainda, e todos estão sob a tutela, né, sob a relatoria de Alexandre de Moraes, o responsável por segurar todos esses abacaxis, né? Que são esses dois aí, ó. Procuradoria-Geral da República denuncia irmãos Brazão e pede pena de até 38 anos de prisão. Isso aí um é deputado federal, né? E o outro vamos ver se eu pego a matéria aqui. Deixa eu ler para vocês, né?
Dois acusados de mandar matar a vereadora Marielle foram denunciados por homicídio qualificado e organização criminosa. Pena de até, os irmãos Chiquinho e Domingos são integrantes da família Brazão, tradicional grupo político da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Essa matéria é de 9 de maio de 2024, tá certo? Esse é mais recente, né? Penas de até 38 anos de prisão foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República ao STF, Supremo Tribunal Federal, contra os irmãos Brazão, envolvidos no assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, e de seu motorista Anderson Gomes, em 2018. Agora caberá à Corte decidir se aceitará ou não as denúncias contra eles. Se isso for feito, eles se tornarão réus e poderão ser condenados. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão foram os mandantes do crime. Impugnaram a eles os crimes de homicídio qualificado, com penas de 12 a 30 anos de prisão e organização criminosa, que fixa a reclusão de 3 a 8 anos de multa, 3 a 8 anos e multa. Eis a íntegra do documento da Polícia do Distrito PDF, em PDF, tem aqui a íntegra e tal. Com a nova redação do artigo 7, foram denunciados também por homicídio qualificado o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, e o major da PM estadual, Ronaldo Paulo Alves Pereira, conhecido como Major Ronaldo. Rivaldo, segundo a Procuradoria-Geral da República, usou do seu cargo de chefia para garantir a impunidade dos autores do crime. Já a participação do Major Ronaldo se deu, de acordo com a Procuradoria, por meio do monitoramento das atividades de Marielle e do fornecimento aos executores de informações essenciais à consumação dos crimes. Robson Calixto Fonseca também foi denunciado por integrar a organização criminosa. Conhecido como Peixe, o soldado da PM estadual era um assessor pessoal de Domingos Brazão e atuava na comercialização de imóveis na Taquara, bairro da região de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, para arrecadar valores. Ambos, Robson Peixe e Major Ronaldo, foram presos nesta quinta-feira, 9 de maio de 2024, pela Polícia Federal. Os irmãos Brazão e Rivaldo Barbosa já estão presos desde 24 de março deste ano. Na ocasião, a corporação encerrou a investigação e disse ter concluído as apurações sobre o crime. Então, vocês percebem que a necessidade da Comissão Cidadã de Inquérito, por quê? Porque todas essas autoridades que estão presas, são pessoas que estão dentro do Estado. É o Estado aparelhado com pessoas que estão sendo presas por agirem em desconformidade com o que prega a normalidade do cargo. Então você tem o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal preso, sob a jurisdição de Alexandre de Moraes. Você tem o comandante-geral da Polícia do Distrito Federal preso, sob a jurisdição de Alexandre de Moraes. Percebe que nós estamos falando de agentes do Estado? E nós temos um desembargador, sei lá o quê, o Domingos, do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e o Chiquinho Brazão, que é deputado, que também é do Estado. Todos agentes públicos e todos envolvidos em esquemas que podem ser comprometedores. Tá certo? Sobre o Chiquinho Brazão, agora vamos falar sobre Chiquinho Brazão e Domingos Brazão, que foram responsáveis pela execução da vereadora Marielle Franco, isso em 2018, antes das eleições presidenciais. Tá certo? No começo, lá para janeiro de 2018. E aí, nessa época, em 2018, ainda era presidente o Michel Temer, e quem controlava a polícia, o aparato policial, o aparato da justiça no Brasil era o
governo federal, junto com o ministro da Justiça, na época Alexandre de Moraes, que depois foi para o Supremo, no final do governo do Temer, tá certo? Mas esse episódio da morte da Marielle, que envolveu o Domingos Brazão, quer dizer, por que o Domingos Brazão tinha interesse na morte da Marielle? Né? E nós fizemos vários vídeos, chegamos à conclusão que não existe uma relação muito direta entre a morte da... Né, assim, qual seria a motivação do Domingos e dos irmãos Brazão de matar a Marielle Franco? Nos negócios dos Brazão, né, se a Marielle Franco tinha poder de atrapalhar. Não, nós entendemos que não tinha poder nenhum de atrapalhar. Era a figurinha insignificante no poderio que tinha os Brazões dentro da estrutura de poder do Rio de Janeiro. Nós enxergamos isso nas nossas análises e enxergamos também a conjuntura política envolvendo na época. Aí a gente fala em teoria da conspiração, né? Porque na época de 2017, no fim de 2017, o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, né, liderava as pesquisas, né? E ele estava crescendo em cima do eleitorado da direita, né, o eleitorado mais conservador, que votava geralmente, né, nos candidatos do PSDB no segundo turno, porque sempre polarizou PT e PSDB no segundo turno, nas eleições presidenciais, né? Então, Geraldo Alckmin era o candidato natural, que estava saindo, né, de uma frente ampla de partidos apoiado, né, que fazia a base do governo Temer, né? Então, a expectativa era que o Alexandre de Moraes, quer dizer, a expectativa era que o Geraldo Alckmin, que foi um eterno governador do estado de São Paulo, foi presidente do PSDB, né, foi um dos que condenava muito a questão do Lula, chamando ele de querer voltar à cena do crime e tal. Então, a prisão do Lula na época, para não concorrer, dava a perspectiva de que o PSDB conseguiria chegar ao poder, né? Mas a chegada do Bolsonaro, e o Bolsonaro começando a crescer, lógico que ele não ia crescer no eleitorado do PT, ele não ia crescer no eleitorado do Ciro Gomes, né, no eleitorado do PSDU, ele ia crescer em cima do eleitorado do Michel Temer, quer dizer, do Geraldo Alckmin, né? Então, era preciso dar uma cravada nesse candidato, né? Pegar o histórico dele, descobrir o que ele gostava de fazer, qual que era a linha de discurso dele. Então, ele tinha um discurso assim que caminhava para o homofóbico, para o racista, né, misógino, quer dizer, eles pegaram esse discurso antigo dele, porque ele era muito provocado na época de deputado, né? Tipo bullying, né? Um deputado aqui que saiu do exército, veio para cá ser deputado para defender os militares, vamos chacoalhar esse cara aqui, né? A esquerda queria chacoalhar o cara, não queria dar moral para ele. E ele lá, sozinho, lá na Câmara dos Deputados, né? Com aquele jeitão dele, né? Aí a turma provocava e ele reagia, né? Vocês conhecem o Bolsonaro. Então, esse discurso de misógino, racista e homofóbico, né? Era uma característica que tinha que ser pregado que a mídia tentou pregar no Bolsonaro para tirar ele da linha de frente e que estava liderando as pesquisas, entrando no eleitorado, que era do Geraldo Alckmin. Então, a ideia de matar uma vereadora que é negra, mulher, né, e lésbica, né? Porque ela era gay, mulher e lésbica. Então ela tinha todas as características que relacionavam o discurso do Bolsonaro. E aí, essa morte, esse assassinato da Marielle, era para relacionar, olha aí, milícia, né? Criaram um link para chegar lá no condomínio do Bolsonaro e ficou com aquele negócio, né? Quem matou Marielle? Quem mandou matar Marielle? E tentaram associar isso a Jair Bolsonaro, né, para ver se cravava nele essa pecha, né, de milicianos e tal. E isso aí foi explorado pela mídia, pelo consórcio de mídia, né, pela oposição ao Bolsonaro durante todo o seu governo, tá certo? E não se chegava aos mandantes, né? Não se chegava. Então, mesmo que isso não tenha sido o suficiente para tirar as pesquisas
tirar a liderança de Bolsonaro nas pesquisas, e ainda fizeram depois daquela tentativa de morte dele, né? Já durante a campanha, né? Isso já 7 meses depois do assassinato da Marielle, ainda tentaram matar o cara, né? E relacionado ao PSOL, né? O rapaz que tentou matar o cara era relacionado ao PSOL. Depois apareceu uma junta de 4 advogados lá, deixou um jatinho lá e o advogado limpou a barra do cara, falou que ele agiu sozinho, escondeu o cara em algum lugar, né? Então, aí depois de muito tempo, descobriu-se que não tinha nada a ver com o Bolsonaro, né? E que as coisas foram chegar no Brasão. E o Brasão era PMDB, né? Era base do governo Temer, né? Ligado, né? E o Chiquinho Brasão, que foi deputado, foi, né, ser pessoa importante aí no governo do Lula agora. Então, essas ligações todas, e o crime da Marielle se deu numa situação muito peculiar, porque tinha uma intervenção no Rio de Janeiro. Nessa intervenção no Rio de Janeiro, né, o comandante, o militar que foi responsável lá pela parte de segurança pública, né, porque foi uma intervenção na segurança pública. Então, quem indicou essas autoridades que estão envolvidas aí no processo, né, da Polícia Militar, Polícia Civil do Rio de Janeiro, estão sendo denunciadas e presas, né? Esse comandante, esse militar, hoje está sendo, né, prestigiado no governo do Lula, né? Teve até um episódio aí que foram nomeá-lo como, né, o segundo posto mais importante do Exército, e aí o general Tomás foi perguntar para o Alexandre de Moraes se podia, né, se tinha alguma coisa que podia atrapalhar a nomeação dele. O Alexandre de Moraes falou, não, pode nomear o cara e tal. Então, esses 3 fios desencapados, né, os irmãos Brazão, o coronel Clepto e o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, todos sob a jurisdição, todos sob, né, como é que chama-se? A relatoria do Alexandre de Moraes, coincidência, né? Leva a gente a ter, né, vários tipos de reflexão. Então, a importância da CCI, da Comissão Cidadã de Inquérito, é isso, certo? É caminhar para essa linha de investigação, desvendar esses mistérios, né, essas teorias da conspiração. E quem conhece o nosso relatório tem uma ideia mais prática sobre isso, porque para a gente pacificar o país, a gente descobrir essa verdade, isso custa caro para a sociedade civil, né? A sociedade civil é que paga os impostos, que mantém o Estado. Então, quando essas figuras, né, esses agentes públicos que estão ocupando postos do Estado começam a agir de forma que não condiz com aquilo que a sociedade quer, né, a sociedade precisa criar meios de investigar. Então, se nós temos todos sob a tutela de Alexandre de Moraes, a gente sabe onde isso vai parar. Por isso que é importante vocês não desistirem, né, de organizar a sociedade de forma civil. Porque a vigilância, a liberdade, como se diz, né, é a eterna vigilância. O cidadão civil que se omite de participar, né, que acha que essas coisas não lhe dizem respeito, né, é um erro. É um erro. O Estado, ele vai crescendo, pode virar um monstro e colocar você dentro, né, de um casulo. O ideal é que a sociedade cresça e coloque o Estado, olha, você está aqui para servir a sociedade, e não é a sociedade para servir o Estado, tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu volto com o próximo vídeo. A gente vai trazer um primeiro relatório, né, um esboço do relatório sobre o Rio Grande do Sul, né, e as consequências que isso pode estar trazendo para a sociedade civil. Tivemos mortes no Rio Grande do Sul. Não foram poucas, foram muitas. Tivemos muitas perdas, não é? E como o Estado está lidando com isso? Se é a sociedade civil que mantém o Estado e os civis estão sendo mortos, estão perdendo suas coisas, e qual que é
a ação do Estado para garantir essa segurança, né? Essa questão da proteção da sociedade civil. É para isso que é o Estado. Não é para deixar que as pessoas morram. E se as pessoas estão morrendo, e se existe alguma coisa que mereça ser investigado, se o Estado não quer investigar, a sociedade civil tem que investigar. Porque se ela chegar a entender que o Estado está agindo de forma errada, a sociedade civil tem que agir para colocar o Estado dentro das 4 linhas e fazer a coisa certa, até para proteger a sociedade do Estado, se for o caso. Entendeu? Então está aqui, essa é a minha participação. Eu espero que vocês entendam a nossa proposta, né? Contribuam com a nossa comissão. Nós já estamos... conseguimos mudar o celular. Consegui mudar o celular. Eu tinha um celular muito antigo aqui, né? Agora eu estou com um celularzinho um pouquinho melhor, porque a gente tem uma demanda do Brasil inteiro, né? Então a gente recebe muita coisa. E aí eu estou quase que... né? É um lobo solitário, como eles me chamam, né? O mineirinho de São João del Rei, na verdade, é um lobo solitário, que, na verdade, queria ser e quer continuar sendo, né, um artesão, um camelô que faz jogos. Eu nem vou mostrar meus jogos aqui, porque senão a pessoa fica pedindo meus jogos aí. E aí eu estou com a minha estrutura de oficina, né, prejudicada, porque tem que ficar pensando, gente. Sabe? Meditação. Aqui do alto das Alterosas, a gente consegue ouvir o Brasil. E aí a gente medita, sabe? E apresenta essas teses para vocês. E vocês têm que aprofundar, né? Eu sei que eu tenho um público muito maduro, muitas pessoas são aposentadas, muitas pessoas são pessoas vividas, recebo telefonemas, né? Recebo mensagens. Eu sei que eu tenho um público, né, que é um público especial. Aqui não é um público oba-oba, né? A gente não está aqui botando fogo no parquinho e nem fazendo discurso para ganhar like, para monetização, nada disso não. A gente está fazendo o essencial, que é aquilo que a gente entende que a sociedade precisa hoje. E a gente tem aí um grupo de pessoas maduras, conscientes, que sabe da importância que o momento exige. Entendeu? E da importância do comprometimento de cada um com esse projeto da Comissão Cidadã de Inquérito. Tá certo? Então, contribua aí com qualquer valor no nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. Vamos pagar nossas contas para a gente poder continuar trabalhando com tranquilidade na defesa do Estado democrático de direito, na defesa da liberdade de expressão, na defesa da sociedade civil. E para isso a sociedade civil tem que estar organizada, revigorada, tá certo? Para não deixar que a gente perca o controle da situação. Fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora continue protegendo e abençoando todas as famílias brasileiras. Somos uma só nação e somos um só povo. Vamos sim construir essa nação que nós tanto sonhamos, tá certo? Com paz e harmonia, mas principalmente chegando à verdade e entender a nossa realidade atual. Contribua com informação, contribua com comentário, contribua curtindo, contribua compartilhando, contribua se inscrevendo nos nossos canais, que é João Paulo Guimarães no Facebook, TV Del Rey no YouTube e nosso canal de corte, TV Del Rey 4, também no YouTube. E contribua com o Pix, se for o caso. E contribua com o WhatsApp, mandando conteúdo para a gente continuar investigando. Tá certo? Tudo que eu faço aqui é baseado nas informações que vocês passam para mim. Por quê? Porque nós somos uma sociedade pensante. E pensar é importante. Se penso, logo existo. Fique com Deus.